Paz do Senhor, minhas irmãs. Hoje eu vou ler sobre o capítulo 45 e 46 de Gênesis, algumas breves meditações que eu fiz, o que Deus falou comigo sobre a história de José e sobre o pai dele, Jacó, onde mostra o quanto que eles foram sofredores. Jacó foi enganado pelos filhos dele, quando os filhos dele falou que o irmão tinha sumido porque tinha morrido. Mentiu sobre a morte de José e passou anos da vida dele sofrendo. E José sofreu também, quando foi vendido como escravo e passou ali aqueles anos de escravidão e sofreu e passou por muitas coisas difíceis no Egito, até chegar o momento dele se tornar governador. Mas aqui a gente vê o trabalhar de Deus, porque Deus trabalha na nossa vida de formas que muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente não entende o trabalho de Deus naquele momento, o porquê está acontecendo tudo aquilo, momentos de angústia, de frustrações, de medo, mas lá na frente Deus nos faz entender. Lá na frente Deus mostra para nós o porquê de passar por tal situação, porque foi o que aconteceu com José. José ali, quando ele se revelou para os irmãos dele e ele chorou, foi um choro tão forte, um choro alto, mas foi um choro de compaixão para com os irmãos. Aqueles irmãos que tinham o vendido, que tinham o desprezado, que tinham sentido ciúmes e inveja dele, ele não guardou rancor. Ele tinha todos os motivos do mundo para desprezá-los agora, para se vingar, para agir de soberba para com os irmãos, mas não. Ele foi totalmente diferente, ele agiu de forma diferente, ele ficou feliz em rever os irmãos. Porque enquanto os irmãos de José faziam tudo aquilo com ele naquela época, ainda quando ele era só um simples rapaz, José sempre teve um coração de amor, um coração perdoador, um coração sincero com os irmãos dele. Ele nunca invejou os irmãos, ele nunca quis as coisas dos irmãos, ele nunca desejou mal a nenhum, ele só sabia amar cada um deles. E esse amor continuou durando todos aqueles anos, mesmo depois de tudo aquilo que ele passou, ele continuou amando os irmãos e ansiando para vê-los de novo. Isso é muito forte quando a gente reflete sobre isso, quando a gente começa a prestar atenção sobre isso. O perdão, mesmo depois de tantas coisas, o perdão dele e a importância da gente liberar perdão. Às vezes é difícil, sim. Nós passamos por situações que muitas vezes a gente lembra e dá uma tristeza, uma angústia tão grande no nosso coração. E a gente se pergunta, Senhor, como que eu vou perdoar tal pessoa se ela me feriu, se ela fez isso e isso? Mas a palavra de Deus fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7, perdoar o tempo inteiro, a todos que nos ferem de certa forma. O nosso dever é perdoar. E quando a gente não conseguimos liberar perdão, nós temos que falar com Deus, Senhor, me ensina a perdoar. Me ensina a perdoar porque eu também erro. Quantas vezes eu não erro contigo, Senhor? Mas Tu tens todos os dias misericórdia de mim, então me ensina a perdoar também, me dá um coração perdoador, Senhor. E quando nós oramos com sinceridade, Ele nos limpa, Ele limpa o nosso coração de uma forma que a gente começa a olhar para aquelas pessoas que nos machucaram com amor, com compaixão. A gente não consegue mais sentir desprezo, a gente não consegue mais olhar para elas e sentir angústia, porque a gente liberou o perdão. E aqui, mais pra frente, que foi uma palavra que me chamou muita atenção. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Ele estava falando, reconhecendo que tudo aquilo que ele passou foi por um propósito, para a glória do Senhor ser manifestada ali, para as pessoas reconhecerem quem é Deus. Porque a história de vida de José é uma história muito forte, uma história muito linda, porque mesmo passando por tudo isso, ele não negou a Deus, ele não retrocedeu. Ele tinha muitos motivos para falar tantas coisas, para ferir os irmãos também da mesma forma, ou então para pensar em retroceder porque estava passando por tantas coisas, mas não, ele não fez isso. Ele confiou em Deus. Ele reconheceu que tudo aquilo que ele estava passando era para um propósito maior. Aquela posição que ele estava ali era para a glória do Senhor. E é isso que Deus faz na nossa vida também. Quantas vezes nós passamos por situações tão difíceis, por situações tão turbulentas,
E a gente não entende, muitas vezes nós não entendemos o porquê, mas lá na frente Deus vai mostrar para nós o porquê está acontecendo isso. Ele nunca nos deixa desamparados, Ele nunca nos deixa confundidos. Nada do que Deus faz é com demora, Ele age sempre no tempo certo. Pra gente parece demora, mas pra Deus não. Tudo tem um tempo determinado pra Deus. Pra nós, nos nossos olhos humanos, carnais, está demorando, mas pra Deus Ele age no tempo certo e só lá na frente que a gente entende. E foi assim com José. E ele reconhecia isso. Ele reconhecia. Porque ele era um servo fiel, um servo temente. E na história de Jacó, quando nós, vamos lá pra frente e vemos Jacó. Quando ele soube que seu filho estava vivo, ele foi para partir para o Egito, descer para o Egito, mas antes ele foi para Berseba. E lá ele ofereceu sacrifícios a Deus. E isso mostra a importância de sempre falar com Deus. Sempre colocar os nossos planos diante do Senhor. Sempre colocar tudo aquilo que a gente vai fazer diante do Senhor. Para perguntar se aquilo dali é bom, se aquilo dali é da vontade dEle. E assim Deus fala com ele, fala para ele não temer, porque ele estaria com ele. E através de Jacó, Deus faria dele uma grande nação. Tinha um propósito. E ali, Jacó foi para o Egito. Ele não temeu e Deus foi com ele. E cumpriu a história. Cumpriu na história de Jacó a grande nação que ele prometeu. E é assim na nossa vida também. Quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa vida no altar, quando nós primeiramente falamos, Senhor, o que Tu queres de mim? Faça de mim a Tua vontade, faça que a minha vontade, Senhor, se alinhe com a Sua. Que a Sua vontade reine sobre minha vida. Eu não quero nada, Senhor, que não seja da Tua vontade na minha vida. Eu não quero que a minha vontade seja maior que a Tua, mas sim que a Tua, Senhor, seja maior que a minha vontade. Que o meu eu sempre diminua e que Tu, Senhor, floresça. Que Tu cresça na minha vida, Senhor. É isso que Deus quer de nós, um coração grato. Então, nosso dever é confiar nele, colocar a nossa confiança inteiramente nas mãos dele e falar, Senhor, eis-me aqui. Tira o medo do meu coração, tira a angústia do meu coração, tira essa ansiedade que corrói a minha alma do meu coração. Eu não quero mais sentir isso. Senhor, me ensine, Senhor, a reconhecer que Tu é o dono da minha vida, que Tu está no controle, que Tu está operando, que nada foge de diante dos Teus olhos, que Tu está vendo o tempo inteiro, todos nós, porque Deus está nos olhando, Deus enxerga tudo aquilo, até aquilo que a gente não conta para ninguém. Deus sabe as coisas que passam nos nossos pensamentos, na nossa alma, aquela angústia. Deus sabe de tudo. Deus conhece a nossa história. Nada foge de diante do controle do Senhor. Então não tenho por que temer, meu irmão. Eu sei que nós somos seres humanos, nós temos os nossos sentimentos. E é natural do ser humano ficar com medo. É natural do ser humano sentir, ter ansiedade. Mas o nosso dever como servos do Senhor é saber que Ele entende o nosso medo, Ele entende a nossa angústia, Ele entende os nossos sentimentos. Até porque Ele é o nosso Criador. Mas só que o que Ele diz é pra gente confiar nele, é reconhecer que Ele está cuidando, que Ele está zelando, que Ele está falando conosco, até no seu silêncio Ele está falando conosco, Ele está tratando e tudo é no tempo dEle. Tudo é no tempo do Senhor. Então continue confiando no Senhor, continue colocando o Senhor diante de todos os seus planos. E fale como Moisés. Agora eu vou fugir aqui do texto. Senhor, se Tu não for comigo, não me faça sair daqui. Não faça eu ir para o Egito não estiver comigo, Senhor. Deus não quer que a gente tenha medo. Não, Deus quer que a gente confie nele e sirva a Ele de todo o nosso coração. E tenha amor por Ele, tenha sede, fome pela Sua palavra. Tenha amor por vidas, tenha amor por almas. Que a gente olhe para uma vida que está ali e saiba que o Senhor morreu por ela. Que Jesus morreu por ela, se entregou ali, sofreu daquela forma que sofreu por amor a ela. Não foi em vão. Não é em vão. Tudo que Jesus passou não foi em vão, foi por amor a cada um de nós. Ele sabia tudo aquilo que a gente ia fazer, todas as vezes que a gente ia o negar, todas as vezes que a gente ia pensar em retroceder. Ele já sabia, ele via a humanidade como que seria, quantas pessoas que o menosprezam, o zombam.
retrocedem, param de acreditar em Deus, e mesmo assim ele não desistiu, ele continuou, para hoje a gente ter direito à vida eterna. Quando a gente se arrepende de todo o nosso coração, assim como os irmãos de José fizeram, eles se arrependeram, Deus vai lá, tira todas aquelas roupas maltrapilhas, aquelas roupas sujas e coloca a gente com vestes novas. Ele tira todas aquelas roupas feias e coloca as vestes limpas, vestes novas, vestes bonitas. É isso que Deus faz na nossa vida. Deus nos limpa de todo o pecado e lança no mar do esquecimento. Ele nos limpa de uma tal forma e muda nosso ser, muda o nosso caráter. Quando a gente fala, Senhor, muda o meu caráter, muda, Senhor Jesus, tira de mim tudo aquilo que não te convém, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não é, Senhor Jesus, para edificar. Me faz, Senhor Jesus, vigiar nas minhas palavras. Me faz, Senhor Jesus, temer mais a Ti. Me coloca no meu coração um coração temeroso. Coloca temor no meu coração. Eu quero te servir, Senhor Jesus, com veemência. Eu quero te servir, Senhor, ter sede por Ti. E é isso que Deus faz. Deus trabalha quando Ele vê um coração sincero para com Ele. E que essas palavras, tudo isso que eu falei, que eu creio que não veio de mim, veio de Deus, veio da parte do Senhor. Em nome de Jesus eu creio. E que você possa ter sido edificado, que Deus possa ter falado com cada um de vocês. E eu agradeço essa oportunidade de ter falado uma palavra para vocês da parte do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima.